Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A comunidade Ramá agora mais perto de você e de maneira mais simples. Conheça o aplicativo Web Rádio Ramá, disponível na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel. Visite hoje mesmo a loja e instale Web Rádio Ramá. É você, conectado na Palavra de Deus, onde estiver e durante o tempo que desejar. Deus avisa que vai disciplinar pela escassez. Deus tem muitas maneiras de se relacionar com a humanidade. É claro que desde o início, quando criou Adão e Eva, Deus preferiu um contato pessoal constante, frequente, mas o ser humano, pela escolha do pecado, cortou relações com Deus. Desde lá, Deus procura esta reconciliação que começou imediatamente com os próprios Adão e Eva, quando Deus matou animais e fez para eles vestes de peles de animais. Esses animais que Deus matou foi para que o sangue derramado servisse para perdão dos pecados de Adão e Eva. Deus continuou a atitude de conciliação através da geração de Sete, que se perdeu no dilúvio, mas Noé, que achou graça diante de Deus, foi representante de uma nova oportunidade que Deus estava dando. Depois, tudo praticamente se perdeu em Babel, mas Deus começou tudo de novo depois de Babel com o Abraão e assim por diante. A Bíblia é um conjunto de histórias de Deus agindo para a reconciliação com o ser humano que estava perdido. Desde então, Deus tem tratado de muitas maneiras com grupos de pessoas, com países, igreja, famílias, de muitas maneiras. Deus tenta se manifestar ao seu povo. Quando no deserto do Sinai Deus apareceu querendo restaurar a comunhão, Israel rejeitou, disse: não, nós não queremos essa comunhão direta. Nós preferimos que o Senhor diga para Moisés uma lei, que ele escreva, nós vamos cumprir, mas ligação direta com o Senhor nós não queremos mais. O povo de Israel preferiu assim. Deus ficou triste, mas concedeu o que eles queriam. Depois eles rejeitaram o governo de Deus, pedindo um rei humano como as outras nações. Deus ficou triste. Todo o Antigo Testamento é a história de uma aliança que não deu certo. No final, ela foi quebrada por Israel e abandonada pelo Senhor por 400 anos no período intertestamentário, até que veio João Batista introduzindo a nova aliança com Jesus. E Jesus veio como a última oportunidade de Deus para a humanidade. Esta oportunidade já está durando 2000 anos e está prestes a terminar. Deus está por terminar esta aliança com a raça humana e dando por 2000 anos essa oportunidade de quem quisesse voltar para Deus. Mas Deus tem outros planos e a escatologia bíblica trata disso: o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e depois o milênio, coisas que vão acontecer e que Deus fará acontecer
para que a vontade dele por toda a eternidade permaneça. Durante todo esse processo de relacionamento de Deus com os homens, há muitas características que ficam registradas na Bíblia que devem ser lidas e entendidas por nós. Eu quero focalizar agora em Isaías no capítulo 17, quando Deus fala através do seu servo profeta como trataria naquela ocasião, naquelas circunstâncias, o seu povo de Israel. Então o Senhor diz a partir do versículo 4: naquele dia a glória de Jacó será apoucada, diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. A gordura desaparecerá, ou seja, escassez, falta. Será quando o segador, aquele que colhe na lavoura, ajunta a cana do trigo com o braço, cega as espigas como quem colhe espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto e 4 ou 5 azeitonas nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Deus vai fazer com que a escassez aconteça. E mais adiante, o versículo 7, naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares de incenso. E naquele dia as suas cidades serão como lugares abandonados. Eu li aqui um trecho em Isaías 17, de 4 a 9. Claro que tinha uma aplicação específica, mas ficou registrado na Bíblia para nós podermos entender esse princípio. Deus tratou com o seu povo de Israel de muitas maneiras. Deus o abençoou até sem merecerem, sem ter motivo, mas por misericórdia. Deus deu vitórias em guerras, Deus abençoou o fruto deles, multiplicou a população. Foram muitas bênçãos da parte de Deus, como que oportunidades para eles agradecerem as bênçãos e louvarem a Deus por isso e se voltarem para Deus. Na nossa era do Novo Testamento, Deus abençoa muitas pessoas sem que elas mereçam. Deus cura pessoas pecadoras, Deus liberta bandidos, Deus recupera pessoas da prostituição. Enfim, seja em que área for em que a pessoa esteja caída, Deus estende a mão e levanta. Isto é graça, um favor que a pessoa não merece. Deus trata muito e de muitas maneiras assim, por graça, dando o que as pessoas não merecem. Para quê? Para ver se eles buscam a Deus. O Evangelho de João é muito diferente. No final, capítulo 20, versículo 31, diz o seguinte: Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos no livro de João. No livro de João tem 7 milagres antes da ressurreição e 1 depois. 8 milagres ao todo. Jesus fez centenas de milagres registrados na Bíblia. Na verdade foram milhares e milhares e milhares, mas registrados na Bíblia algumas centenas. No entanto, no Evangelho de João, só 8. E a explicação está lá. Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus abençoa com a finalidade de atrair as pessoas para Ele. Mas o que tem acontecido muito comumente no meio evangélico, é o que mais acontece. A bênção de Deus não traz a pessoa para perto de Deus. Pelo contrário, a bênção de Deus afasta a pessoa de Deus. Deus abençoa, a pessoa se acomoda com as bênçãos. O crente é assim, na sua maioria, se acomodam com as bênçãos e ao invés de se aproximarem de Deus, eles se afastam cada vez mais.
Então Deus resolve tratar de outra maneira, pela dor e da enfermidade. Isso costuma funcionar. Na enfermidade, a pessoa faz o que não fazia antes, ela busca a Deus, ela começa a orar mais, a se aproximar de Deus. Infelizmente, a doença, as enfermidades e outros problemas são instrumentos necessários de Deus para lidar com os crentes que de outra maneira não se aproximam de Deus. Por amor eles não se aproximam, vão ter que se aproximar pela dor. Deus trata assim. Ele gosta de tratar com a prosperidade, a bênção, a fartura, para ver se a gente se alegra e se aproxima dele. Mas a prática, a história da humanidade tem registrado isso, a história do cristianismo também. Quanto mais Deus abençoa, mais as pessoas se afastam de Deus. Veja se não é o que acontece com você. Quando Deus abriu portas, deu oportunidade, emprego, casa, casamento, família, saúde, Deus abençoou você. Isso ajudou você a se aproximar de Deus? Na maioria das vezes, não. Pelo contrário, as pessoas se afastam de Deus porque se acomodam com o mundo. Aí Deus resolve tratar pela dor, pela escassez. O que nós lemos aqui foi um trato especial de Deus com Israel naquela época. Eu vou dar escassez, não para destruir vocês por completo, porque eu vou deixar, igual a gente sacode o pé de oliveira, caem quase todas as azeitonas, mas nem todas. Algumas ficam. Eu vou tratar com vocês assim, vou tirar a maior parte, vou deixar só o mínimo para a subsistência de vocês, para que na falta, na dificuldade, vocês me busquem. Isto é o que está começando a acontecer no Brasil e vai se agravar. A riqueza está diminuindo, vai ser distribuída cada vez mais e cada vez mais pessoas estarão carentes no Brasil de muita coisa. É o tratamento de Deus. Se com a prosperidade que houve nas últimas décadas no Brasil as pessoas não se voltaram para Ele, pelo contrário, se voltaram para a religião e se acomodaram. Mas agora Deus trata pela escassez e a dor é individualizada. Deus trata o povo dele pela escassez. Hoje todas as igrejas estão passando dificuldade no Brasil. A obra missionária está sendo deixada de lado. O povo de Deus está ficando desempregado. O índice de desemprego no meio do povo de Deus é maior do que na média do país. Deus está tratando o seu povo com desemprego, com escassez, com falta de dinheiro. E individualmente ele está tratando alguns com doenças também. Mas vai haver um momento, porque se isso não der certo, e eu creio que não vai dar certo, infelizmente, Deus vai passar para o outro estágio. Deus deixa isso muito claro em Amós, no capítulo 4. Você pode ler e estudar o capítulo 4 de Amós. O próximo estágio no Brasil é uma perseguição aos evangélicos. O próximo estágio é uma dor generalizada para o povo de Deus no Brasil. Eu vou resumir. Deus deu uma época, desde o regime militar, de muita facilidade e prosperidade para os evangélicos. Eu estou falando no sentido coletivo. Nessa época, muitos crentes se enriqueceram. Muitos viraram empresários bem-sucedidos. Essa época passou, veio a época da chamada redemocratização do Brasil. Os evangélicos ainda continuaram aumentando em número, mas já não tiveram toda aquela prosperidade. Mas ainda assim, alguns se enriqueceram mais ainda. Não adiantou, não ficaram mais espirituais, não se voltaram para Deus, não cumpriram a vontade de Deus no Brasil e foram um sal insípido. Os evangélicos se corromperam com a riqueza no Brasil e deram mau testemunho, envergonhando o nome do Evangelho. Hoje Deus nos trata com a escassez. Por algum tempo já temos tido escassez que vai piorar. Essa falta de dinheiro ou pouco dinheiro, é o que Deus coloca aqui em Isaías 17, está tratando os evangélicos no Brasil para ver se voltam para a oração para buscar o Senhor.
pelo jeito não vai dar certo e Deus vai passar para o outro estágio. Isso é muito bem definido em Amós no capítulo 4, como Deus trata. O próximo estágio é a dor aumentar, é dor mesmo. Agora é só escassez. Vai passar para a fase de dor, inclusive perseguição aos evangélicos no Brasil. Além de enfermidades, escassez e doenças, dores de todo tipo, a perseguição, para que se voltem para Deus e comecem a buscar a Deus com um coração sincero, e só então Deus vai poder sarar esta nação. Até lá, o quadro vai se agravar desta maneira. Entenda, meu irmão, minha irmã. Gráfica Time, uma dose de criatividade.